Vamos resolver mais uma questão do Enem de 2021. O enunciado ele diz o seguinte: carros elétricos estão cada vez mais baratos. No entanto, os órgãos governamentais e a indústria se preocupam com o tempo de recarga das baterias, que é muito mais lento quando comparado ao tempo para encher o tanque de combustível. Portanto, os usuários de transporte individual precisam se conscientizar dos ganhos ambientais dessa mudança e planejar com antecedência seus percursos, pensando em pausas necessárias para recargas. Após realizar um percurso de 110 quilômetros, um motorista pretende recarregar as baterias de seu carro, que tem um desempenho médio de 5 quilômetros por quilowatt-hora, usando um carregador ideal que opera a uma tensão de 220 volts e é percorrido por uma corrente de 20 amperes. Quantas horas são necessárias para recarregar a energia utilizada nesse percurso? Nessa questão de eletricidade, o enunciado aborda os carros elétricos e os problemas que eles enfrentam no quesito autonomia. Porque quando você faz uma viagem a bordo desse carro, você precisa levar em consideração paradas estratégicas para que a bateria ela seja recarregada. O que é bem diferente de um carro quando é abastecido com gasolina, em que ele consegue fazer um longo trecho até que depois ele precisa ser novamente reabastecido. No carro elétrico, não. Esse mesmo trecho percorrido agora com o carro elétrico, você precisa parar algumas vezes para recarregar a bateria. Dito isso, vamos aqui observar do enunciado que o veículo irá percorrer uma distância de 110 quilômetros e que o desempenho médio é de a cada 5 quilômetros percorridos, ele gasta 1 kWh energia. Pergunto, será que aqui eu consigo saber qual é a energia total que o carro gasta ao percorrer os 110 quilômetros ou qual é a energia que a bateria precisa armazenar para que o carro possa percorrer os 110 quilômetros? Sim, consigo, fazendo uma regra de 3, que diz que se o carro percorre 5 quilômetros e gasta 1 kWh, quanto de energia ele vai gastar quando percorrer os 110 quilômetros? E aí, resolvendo essa regra de 3, nós temos que 5x é igual a 110 ou x é igual a 22 kWh. Então, gente, para que o carro consiga percorrer os 110 quilômetros, a bateria ela precisa armazenar 22 kWh. Podemos agora calcular a potência do carregador. Por quê, professor? Porque ele diz que esse aparelho ele funciona a uma tensão, a uma DDP de 220 volts e é percorrido por uma corrente de 20 amperes. Então, com essas especificações, como é que eu consigo calcular a potência do aparelho? Podemos lembrar que a potência ela pode ser calculada como o produto da corrente vezes a tensão, vezes a DDP. Assim, a potência do carregador vale 20 vezes 220. E temos como potência desse aparelho um valor de 4.400 watts. Bom, pessoal, agora nós podemos calcular quanto tempo é necessário para carregar essa bateria de tal forma que o veículo ele consiga percorrer os 110 quilômetros. Como, professor? Bom, nós sabemos que a energia elétrica ela é o produto da potência do aparelho vezes o tempo em que esse aparelho ele fica conectado. Sim? Lembrando que essa energia ela tem como unidade o quilowatt-hora. Sim? Assim, a nossa potência ela precisa estar em quilowatt, enquanto que o tempo ele precisa estar em hora. Só que perceba, vamos lá. Nós temos que a energia que nós estamos transferindo da rede elétrica para o carro, para a bateria, é de 22 kWh. Não é isso? Não é a energia necessária para que o carro consiga percorrer os 110 quilômetros que nós achamos anteriormente? Sim. Então, eu preciso abastecer a bateria
com essa energia. Só que veja, qual é a potência do carregador? Bom, o carregador ele opera a 4.400 watts. Só que essa potência ela precisa estar em quilowatt. Professor, como nós fazemos isso? Bom, você pode aí dividir esse valor por 1.000. Então, a potência do carregador em quilowatt, você tem 4,4 quilowatt como a potência para o carregador. Bom, substituindo, você tem aqui 4,4 vezes o ΔT, que é o que nós queremos calcular. Bom, temos então que o nosso intervalo de tempo para a recarga é igual a 22 dividido por 4,4. E aqui encontramos um tempo, ΔT, igual a 5 horas. Então, esse é o tempo em que você precisa levar em consideração ao fazer uma viagem de 110 quilômetros para que o carro ele seja reabastecido. E como item correto aqui, nós marcamos o item D.